Olá, Olá, Moreira. tudo certo, Roger? Tudo bem? É um prazer ter você aqui nesse terceiro Congresso de Tecnologia da Educação. Como nós já falamos, esse terceiro congresso nós temos como evento os assuntos, o evento principal dessa tecnologia, desse congresso, é sobre inteligência artificial. Então é com muito prazer que eu trouxe você como empresário da área contábil, nosso aluno, foi nosso ex-aluno, formado pelo Unisalesiano. Então, um prazer ter você aqui novamente, para colocar para nós aí, dentro dessa área que você escolheu, como empresário da contabilidade, hoje, que passou por toda essa transformação, você é um exemplo prático de toda essa evolução, na qual hoje, há muito tempo que nós falamos que a inteligência artificial para nós, era para nós, pensávamos que seria um problema, mas na realidade hoje a gente vê que para nós é um aliado, né? É um aliado, É um com aliado. certeza. Então, para nós, mais uma vez, é muito importante a sua colocação dentro de como que está hoje o uso dessa inteligência artificial. Então, mais uma vez, um prazer. Esteja à vontade agora para dar aquele recado bem bonito para nós. Agradeço o convite, Moreira. Agradeço a instituição em si. O Salesiano, ele não me deu só a minha formação, ele me deu uma família também. Eu conheci a minha esposa aqui, né? E agradeço. E vamos lá, né? A inteligência artificial, ela é uma realidade, é um fato. Não tem... não só na profissão contábil, vamos dizer, em todas as profissões. E é algo que ela veio tanto para evoluir a nossa condição profissional, tanto para antecipar diminuição de erros, fazer toda uma estruturação ali do profissional, né? As ciências contábeis, eu acho que ela foi um setor, se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, o que mais evoluiu profissionalmente. Eu me recordo bem de quando a gente estava estudando o principal tema em si, quando veio ali a nota fiscal eletrônica, que já fazia um pouco da parte da inteligência ali do governo, numa instrução fiscal, numa estrutura fiscal, né? A gente ouvia que o contador ia acabar. Aquilo ia acabar com o contador em si. Pelo contrário, a gente vê aí que ao longo dos anos o profissional contábil hoje, ele deixou de ser aquele cara que era da mesa, fazia o serviço porque tinha que fazer, você tinha que cumprir ali uma agenda fiscal, cumprir ali umas obrigações, e passou a ser o cara fundamental na decisão e na gestão da empresa em si. Ok. Então, Jorge, traga para nós os principais assuntos que você trouxe aí perante esse slide, né, para que a gente possa entender essa evolução. Okay. E, claro, e depois a gente tirar algumas conclusões para poder passar para as demais pessoas que talvez não convivem, né, com a contabilidade, mas Sim. que, de certa forma, é um assunto que interage, como você falou, em todas as áreas. A contabilidade afeta ela, mas às vezes ela não consegue nem saber como a contabilidade afeta ela, né? Sim. Beleza, vamos lá. Eu acabei criando aí uma apresentaçãozinha, contabilidade além dos números, né? A evolução da contabilidade no século XXI aí. Uma bela introdução que a gente já debateu, né? Como a inteligência artificial em si, ela vem abordando ali não só o nosso setor, mas todos os setores, que ela veio para ficar. Isso daí já é um fato, acho que ninguém mais discute isso, né? Eu acho que o time e o principal item agora é como a gente vai utilizar isso, a nossa ferramenta, e fazer com que a gente possa evoluir profissionalmente com a ferramenta, né? Porque em termo mercado, ou você se adapta, ou você faz mais com menos, né? E a contabilidade, a inteligência artificial, ela trouxe essa ferramenta principalmente para o nosso setor. Bom, aqui é uma linha do tempo aí que eu montei. Acredito que dá para a gente ter aí um vislumbre bem legal de toda a evolução
que as ciências contábeis teve numa condição corporativa, né? A gente tem aí de 1950, 1960, uma introdução dos primeiros computadores para realização de cálculos e processamento de dados. Em 1980, a gente tem a popular planilha e o famoso Excel, que já trouxe ali um certo dinamismo na evolução, na consolidação dos dados, né? Em 1990, criou-se o sistema ERP, que integram diversos departamentos. Isso já trouxe um ganho produtivo muito grande, porque a gente tinha ali setores empresariais que demandavam uma carga administrativa muito grande para você apurar a indústria, apurar o comercial, apurar cada área em si. E esse ERP veio aí para a gente estar centralizando essas informações. Em 2000, já surgem os softwares específicos para contabilidade, para nossa área, né? Que automatizam aí diversas tarefas, integram diversos departamentos do que a gente tem ali, vamos chamar aqui comercialmente dos bastidores da contabilidade, né? Que a gente vai desde folha de pagamento, integração fiscal, sistema fiscal, contabilidade, e aí esses softwares já são de um viés um pouco mais específico, né? Em 2010, de uma forma um pouco mais simplória, né? A inteligência artificial ela já começa a entrar na nossa área. Aqui eu posso até considerar que foi uma das primeiras, né? Ela já trouxe ali um certo dinamismo, uma certa evolução numa questão de automatização de tarefas que a gente tinha, né? Então, ali, em 2010, foi um marco importante que a gente começou a perder aquele contador, aquele profissional que era o notista, né? Que ele estava lá só para digitar. A nota fiscal eletrônica, ela entrou nesse meio termo também, já para trazer essa sistematização de informação. Então, a gente não tinha mais aquela demanda, aquela situação de estar pegando o documento e lançando. Esse documento já vinha numa linguagem de programação, que ela foi uniformizada em si, e aí os softwares foram se adaptando para fazer a importação dessas informações. E isso veio evoluindo até os dias que a gente está hoje. Hoje, em 2020, a gente já tem a IA utilizada não integrada em sistemas contábeis e financeiros, que ela avalia desde ela tem a capacidade de analisar já uma grande estrutura de dados, e com isso ela gera relatórios, geram até premissas e previsões do que podem acontecer, né? A gente até tem casos aí de diversas situações de que decisões foram tomadas, e decisões impactantes no mundo financeiro, de acordo com premissas dadas pela análise de dados de uma IA. Hoje já é algo habitual, né? É claro que a gente vai avançar aí, e eu gostaria de demonstrar que o profissional contábil não é ameaçado por isso, né? Ele, pelo contrário, ele vai ser mais valorado. E, de fato, a gente vai fazer valer ali, que eu acho que a gente viveu um período meio cinza aí, das ciências contábeis, a gente esquecer a palavra ciência. E eu acho que hoje, o profissional contábil, ele realmente vai ser o cientista do número. Ele realmente vai estar além daqueles dados. Bom, o contexto atual da contabilidade, né? Então, a gente tem aí, igual eu comentei, aos últimos 10 anos, houve uma evolução significativa e expressiva nos profissionais, seja aquele de mercado, de auditoria, de perícia, e aquele que tem o escritório contábil em si. Por quê? Antigamente a gente tinha ali uma condição de um funcionário para X empresas. Hoje em dia isso não é mais uma barreira, né? Se você tiver ali com uma rotina bem pré-definida, tiver com uma estrutura de importação muito interessante e a IA ajudando de alguma forma, hoje em dia você faz muito mais com menos, né? Então, isso foi uma evolução natural que a gente viu. E não foi de forma negativa. Antes, a gente tinha uma condição aí de um profissional contábil, dificilmente ele ganhava, às vezes, acima do base, né? Isso, claro, deu uma enxugada no mercado, naturalmente, né? A evolução tecnológica ela fez isso não só com a nossa área, mas com todas as áreas. Só que isso
veio valorizar também os profissionais que ficaram e que souberam se adaptar em si, né? As mudanças nas demandas do mercado, a evolução à medida com que ela vai te agilizando mais dados, ela vai te qualificando mais situações também, né? Então a gente deixou de ser aquele cara que estava lá de uma forma um pouco mais obrigatória e passou a ser um pouco mais consultiva, né? Porque o próprio mercado demandou isso. Hoje em dia já necessita ali de um critério técnico, de uma avaliação do profissional em si. Isso pelo menos profissionalmente foi notável a valorização que teve, né? E a necessidade de inovação na profissão, né? Que eu coloco de qualquer profissão, né? Tivemos ao longo desses 10 anos aí que ela está aí evoluindo e no último 1 ano e meio, 2 anos, de uma forma um pouco mais assustadora, né? Se a gente começa a pesquisar aí, de vez em quando até para assustar com alguns itens, mas é isso, tá aí, veio para ficar e a gente tem que entender com ela, aprender com ela e ver como ela pode contribuir com o dia a dia. Ok. Né? Bom, aqui é um breve esboço, né? O que é a inteligência artificial em si, como funciona, a aplicação na contabilidade, os benefícios na contabilidade. Um pouco a gente já abordou isso, né? A inteligência artificial, ela é um sistema com um estudo, até uma ciência da computação, né? Que ela vai desde padronizar certas operações, até mesmo de acordo com logaritmos, linguagem matemáticas de variáveis, ela vai fazer esse aprendizado e entregar certas situações, certas análises ou certas rotinas do que ela entendeu que aquilo se tornou habitual, de que aquilo é o correto, de forma geral, beleza? Aplicação da IA na contabilidade, já citamos algumas, eu vou passar para o slide seguinte, a gente tem só um minutinho. A gente tem aqui os principais itens que a gente já vive hoje, né? Automatização e captura de entrada de dados, isso já é algo que acredito que não está só na contabilidade, ela está no meio empresarial como um todo. Hoje em dia você tem o setor de logística que já está esperando a mercadoria de uma nota que foi emitida para ele, você tem um sistema de captura de nota, esse sistema capturou e já está lá. Às vezes o setor de compras fez a autorização de compra, ele nem recebeu essa nota, ele já consegue ver no sistema dele que houve esse manifesto, houve essa nota emitida para a empresa em si, né? Isso daqui já é uma rotina, não é exclusiva mais nos escritórios contábeis em si, né? Classificação e lançamento, hoje em dia, de acordo com essa harmonização de dados, de notas fiscais em si, a gente já consegue deixar tanto para IA aprender com isso, tanto para a gente já deixar certas premissas pré-estabelecidas que ela pegue essa nota, identifique essa nota, já integre no seu sistema, jogue para o contas a pagar, joga para a destinação correta e você simplesmente só vai avaliar se isso foi feito de forma adequada, né? E fazer as baixas disso posteriormente, tá? Reconciliação de contas, a gente já tem aí certas... Aí aqui já começa uma parte de inteligência, né? Toda variável, ela varia de uma forma natural, e o que é não natural, aqui tem uma coisa um pouco incomum, dá uma olhada aqui, vê se isso está adequado. Hoje em dia a gente já tem linguagem de inteligência artificial integrada em softwares, que já tem essa capacidade de informação. Ela consegue ver, tem uma coisa meio incomum aqui, é isso mesmo? Você confere? Então, ela já vem aí, tanto para a gente ter uma mitigação de risco, de erro humano muito grande também, tá? Análise de dados, igual eu citei hoje, como ela tem uma capacidade de analisar dados de uma forma muito grande e rápida, né? Ela já tem à medida com que ela vai recebendo esses dados, ela vai analisando. Coisa que o profissional antigo, ele não tinha essa capacidade. A gente, às vezes, até brinca que os escritórios trabalhavam com defunto. Na hora que chegou pra gente, já foi. Não tem como a gente agir, não tem como a gente
ter qualquer intervenção, alguma coisa que pudesse ajudar. Hoje em dia, com a inteligência, ela já recebe esse dado, já processa esse dado e tem a capacidade de gerar relatório para quê? O profissional contábil tem a capacidade de olhar aquilo e falar, olha, tem alguma coisa incoerente, isso daqui não é saudável, vamos corrigir, vamos avaliar isso. Para isso, foi uma ferramenta incrível, né? Previsões financeiras, ela já tem aí, ela tem a capacidade de ler o mercado e ler os seus dados, ver se você está dentro do mercado, se não está dentro do mercado. Essas previsões financeiras, o mercado financeiro em si, que é um setor que cresceu muito, utiliza isso de uma forma absurda, né? A gente já tem hoje avaliações de ações, avaliações de mercado totalmente feita por uma IA, né? Sem qualquer intervenção humana já, e que na maioria dos casos, claro, é uma ciência, né? Mas na maioria dos casos a previsão dela é razoavelmente assertiva. Beleza? Geração de relatórios analíticos e automatizados, né? Aqui eu vou dar um exemplo, você pegar até mesmo para avaliar uma empresa, né? Fazer uma valuation de uma empresa, fazer uma análise vertical, uma análise futura, era algo que você demandava ali quase uma mesa de informações e montando isso daqui hoje em dia você consegue estruturar um sistema que ele vai te dar isso de uma forma muito mais prática. Você faz a inserção de dados e ele já te entrega, né? Avaliação de conformidade e regulatória, isso daqui é algo que para o nosso setor se beneficiou muito grande, né? O Fisco, ele com o sistema SPED dele, ele é uma grande estrutura que recebe informações hoje fiscais, retenções, trabalhistas já, o E-Social é um braço dessa estrutura e a própria Secretaria da Fazenda já utiliza isso de uma forma inteligente, se isso é adequado com esse setor, com esse viés, a gente tem ali que, claro, isso está sendo teste, está sendo utilizado, o fisco tem que saber como isso vai impactar também, até mesmo dependendo do seu endereço, qual que é a renda média com que você tem. O fisco já tem essa capacidade dentro do banco de dados dele, né? E a quantidade de informação que entrega-se hoje é gigantesca e num período muito curto. Então, a gente teve muitas ferramentas que nos auxiliavam se a classificação fiscal está de forma correta, se a quantidade e uma condição de estoque ali já da parte de um SPED um pouco mais específico, se o que houve de saída está batendo com a movimentação do estoque, se o que foi gerado em contas a receber ou contas a pagar está ali dentro da normalidade, houve algum débito, algum crédito que não foi feito de forma adequada, isso daí, em termos de conformidade regulatória, foi algo que foi muito entregue para o nosso setor, né? E o atendimento eletrônico independente, eu acho que esse daqui todo mundo já recebeu isso em algum momento. Você falar ali com alguma empresa e vem lá aquela resposta rápida e automática e que tem um ganho, né? Eu tenho uma ressalva aqui, eu me preocupo, a gente já está vivendo numa situação muito tudo sistematizada de você perder um pouco esse lado humano da coisa, né? Mas de forma geral, ali para umas perguntas frequentes, isso daqui é uma ferramenta incrível, né? E aquela pergunta que eu ouço desde quando eu estava estudando, né, há 12 anos atrás, o profissional contábil vai acabar, né? E igual a gente citou, aqui é algo que eu não vejo. Eu acho que o profissional contábil, ele foi um que utilizou muito disso, porque a quantidade de dados que a gente recebe é gigantesca, a quantidade de trabalhos, às vezes repetitivos, é gigantesca, então a gente foi o que mais se beneficiou com esse aspecto, e isso trouxe tanto a valorização deu a capacidade de dar a valorização do profissional e, de fato, a gente aplicar a ciência do nome, a linda e bela ciência, né? Porque, ok, a IA faz tudo isso? Faz, de fato ela faz de uma forma, desde que padronizada ou já programada muito bem, ela te entrega muito mais rápido e com uma margem de erro muito menor do que um ser humano. Mas e aí? Ela ainda entrega um dado frio. Viu, Roger? Deixa eu só aproveitar aí uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, né?
Vocês acham que hoje a contabilidade ficou mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Então, justo é o que eu falo assim, antigamente, contador tradicional, aquele antigamente, hoje ele alterou pela robotização. Hoje é o robozinho. Sim. Agora, o profissional de hoje, que faz mentoria, que faz consultoria, que fazem essas análises, então digamos que ali não acaba nunca a contabilidade. E sim, o Não. profissional vai sendo modelado e trazendo novas habilidades para poder cumprir o seu verdadeiro papel, Sim. né? O que é o papel de contador. Olha, a gente pega de uma situação histórica, analisa até mesmo aí no mundo corporativo, dificilmente um contador estava em algum cargo de gestão. Dificilmente um contador era chamado para uma mesa de tomada de decisão. Hoje em dia, vamos falar aí de maioria, não vamos sacramentar uma condição, mas dificilmente uma decisão é tomada sem o contador, tá? Então, assim, é mais difícil? É mais difícil. A quantidade de dado, a quantidade de variável que a gente tem que saber, de prever, ela é infinitamente maior. Porém, trouxe uma maior valorização também à categoria, né? Então, a gente vê aí, igual a gente brinca, você só não mente para 3 pessoas, né? Você não mente para o seu médico, para o seu advogado, para o seu contador. Porque depois, em algum momento dessa história, isso pode dar problema, né? Então, a gente sente que hoje o profissional contábil já está em cargos de gestões, tá? Ele é requerido, o bom profissional contábil, ele é uma escassez no mercado, então é um mercado que ainda carece do profissional. Aumentou um leque muito grande, né? Então, hoje a gente tem aí uma condição de LGPD que o profissional contábil já é um tratador de dados, ele já entende muito bem a condição de tratar dados fundamental, né? Então, ele tem sido uma pessoa muito requerida para essa função. Um setor de compliance, tá? É um assunto super em evidência, tem crescido muito no Brasil hoje, e o profissional contábil em si, ele é o cara ideal para isso. Ele entende riscos, ele entende mapeamento de riscos, ele entende o quanto esse risco pode custar a situação, e ele conhece melhor do que ninguém toda uma rotina e uma padronização regulatória, né? Então, assim, a gente tem desde mesmo de conselhos, aumentou muito aí empresas que já têm profissionalizado aí, têm constituído um conselho de administração, um conselho fiscal, do qual o profissional contábil é um cara muito requerido para isso também, porque a capacidade, a quantidade de informação, de estudo que ele já obteve, ele consegue desde sentar numa mesa com o setor pessoal, ele saber aquela linguagem, ele entender o que acontece e como aquilo vai impactar em si. O setor fiscal, a mesma coisa. O setor gerencial, a mesma coisa. O setor de planejamento, a mesma coisa. Por quê? Porque como ele estava ali atrás, recebendo todos esses dados e sabendo como isso gerava aquilo, para onde isso e aquilo, e como aquilo gerava de resultado, ele tem sido uma pessoa muito requerida para diversas áreas. Ok. Beleza? É isso, né? O futuro do profissional é contábil em si, né? Adaptar-se à era digital, isso daí é uma condição para todos, não só para o profissional contábil, é algo que está aí. A tradição, a estratégia, então, o que a gente comentou aqui, a gente deixou de ser aquele cara tradicionalista, aquele cara de documento de papel, e tornamos-se a pessoa requerida numa condição estratégica, numa questão de análise e de tomada de decisões, né? O passado ao futuro, então, assim, a contabilidade ela é muito sólida nas suas premissas. Então, a gente ainda tem o passado muito forte, a contabilidade em si, ela se adapta, mas os princípios dela são muito antigos, é uma profissão muito antiga em si, e a gente ainda mantém isso muito forte, porém, de uma linguagem, de uma forma um pouco mais nova, né? Do necessário ao requerido, daquele cara que era o necessário para hoje, não, vem cá que eu preciso de você, eu quero você aqui, né? E a jornada continua, como o mestre bem dizer falou, é isso aí, vamos evoluir, ainda temos muito para caminhar, né?
E aí eu adicionei aí uma frase que eu gosto muito e que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né, lá do filme O Último Samurai. Pertence ao guerreiro em que o antigo se aliou ao novo. Isso é necessário. Sim. Mantém a base sólida, a base forte, da parte das traduções, da instrução, da informação contábil, né? É fundamental a faculdade, faça isso de uma forma maravilhosa. Aprenda o básico, porque você tendo a capacidade de entender o básico, o resto, você tem as ferramentas suficientes para trabalhar com elas. As novidades, as CPCs, que seja, num critério um pouco mais técnico, né? Você tendo bases muito sólidas, bases muito boas, tudo aquilo que vier de novidade, tudo aquilo que vier para adaptação, você está seguro, você está com uma boa fundação. Ok. Né? E aí, uma conclusãozinha aí dentro do que a gente bateu o papo, né? A contabilidade além dos números, né? Eu acho que deu para a gente demonstrar de uma forma um pouco mais rápida em si do que as ciências contábeis, ela de fato é uma ciência, ela vai muito além dos números, daqueles dados que a pessoa vê e às vezes não entende. Não entendo nada de um balanço, eu não entendo nada de uma DRE, aquilo assim, é uma simples fotografia de uma condição de dados. A capacidade de entender aquilo, a capacidade de julgar, de criar uma avaliação, de criar uma decisão com base naquilo, aí que entra o profissional contábil em si, né? Seja de gerar um parecer, seja de gerar uma manifestação, seja de gerar uma orientação. Roger, aproveitando, né, porque faz muito tempo que eu só trabalho mais de consultoria e mentoria. Vocês, como profissionais contábeis, você como dono de escritório, hoje em dia, quer dizer, antigamente nós tínhamos muito o dono que era mais um profissional pela experiência, ele não tinha esse conhecimento de gestão, e graças a Deus surgiu o Sebrae para nos ajudar, né, vários órgãos que trouxe para a gente, para dar uma competência maior para esses gestores. Sim, tivemos uma época, e eu acho que eu vivi a época de ouro disso. A gente estava até comentando recentemente no escritório. Esses, hoje em dia, a maior parte dos gestores são filhos dessas pessoas. São pessoas mais jovens. Mas eles continuam tendo interferência dessas pessoas mais antigas, que ainda não dão valor na contabilidade, ou você acha que isso já mudou também? Olha, Moreira, ainda tem. Não podemos descartar que ainda não tem, né? Os herdeiros em si, né, hoje. Mas eu vejo que essa galera nova, ela já não tem tanto esses preconceitos. Eu vou ser sincero, eu já ouvi de cliente de eu chegar assim e falar, ó, seria melhor a gente agir de tal forma, assim, assim, assado, e eu ouvi simplesmente assim, eu ganhei dinheiro até agora assim, e eu, tipo, você quer me ensinar quer me ensinar o meu trabalho, né? E não é isso, e infelizmente essa empresa acabou não se atualizando, não se modernizando e acabou ficando pelo o caminho em si, né? Mas a gente ainda tem grandes gestores, grandes pais que constituíram ali uma empresa, constituíram algo muito sólido que se permanece. Ainda é uma barreira para alguns? Ainda é uma barreira, mas eu vejo que tem melhorado, tá? Pelo menos essa situação aí que os filhos, né, têm entrado na gestão, eles já têm entrado de uma forma um pouco mais dinâmica, ao menos de ouvir. Talvez não aplicar, mas ao menos de ouvir, vamos ouvir o que esse cara tem a falar, o que você acha de uma consultoria, o que você acha de uma mentoria, vamos fazer uma auditoria aqui no nosso departamento, se isso tá legal, se isso é uma prática adotada de mercado hoje, né? Então, apesar da barreira, eu sinto que devagarzinho, passo a passo, tem melhorado sim, Moreira. Certo. Uma outra pergunta, vamos aproveitar esse bate-papo, né? Claro. Eu tentei trazer aqui o delegado da Receita Federal, entendeu? Mas, infelizmente, como você falou, a Receita Federal ela está passando por essas adaptações de IA ainda, né? Sim. E, então, não tem como eles dar qualquer previsão, qualquer sugestão para o futuro profissional da área contábil. E nós, contadores, somos
os profissionais que atuamos diretamente ligado a eles. Sim. Então, mediante a isso, como você, como um profissional, dono de escritório, como que você está se precavendo desses impactos, né, da IA junto à fiscalização? Ou simplesmente hoje não se faz mais nada com erro? Todos os erros são perceptíveis na hora que gerou o relatório. Vamos lá. Como que a gente está se preparando? Jogando o mesmo jogo que eles, inicialmente, né? Então, a Receita, nítido que ela tem se preparado, ela tem gerado esses sistemas, SPEDs, que é um sistema de captor e recebedor de informações gigantesco. Como que a gente se prepara? Então, a gente tem um outro sistema que avalia o que a gente vai mandar para eles, se isso está de forma adequada, se isso conversa com isso, que são normalmente pessoas até mesmo que ex-auditores, profissionais que... advogados tributários, profissionais contábeis de carreira, pessoas assim que estão ligadas na estruturação desses sistemas de conferência também, para justamente mitigar. Então, assim, eles estão montando isso daqui, vamos se preocupar com isso, né? Sobre o mercado, que ele diminuiu para uma quantidade de erros, sim, Moreira, ele diminuiu uma quantidade muito grande, né? A gente ainda vive aí uma realidade, pequenas e médias empresas, às vezes eles não conseguem estar ali numa condição fiscal 100%. Por quê? Porque o custo burocrático disso ainda é muito alto e o concorrente dele não está. E se ele se forçar a fazer 100%, dificilmente ele vai conseguir se manter no mercado, porque porque o concorrente dele não está e vai conseguir praticar, às vezes, uma estrutura de custo melhor que ele, tá? Infelizmente, a gente ainda vive isso no mercado, mas é algo que tem evoluído, né? Vou entrar aí até um pouquinho na reforma tributária, é algo assim... Tem os seus... É um assunto para 2 horas, né? Mas a forma com que ela foi estruturada, a gente não sabe ainda, eles falam que não, mas a gente não sabe ainda se isso vai mexer com o Simples Nacional, que é o regime mais comum para pequenas e médias empresas, mas a forma com que ela foi estruturada, ela vai chegar num ponto, possivelmente, que vai compensar fazer certo. Então, você vai querer 100% a nota do seu fornecedor, você vai querer ter as despesas de uma forma adequada, por quê? Porque, de fato, você vai pagar sobre o que você adicionou, né? Então, a essência dela é algo muito praticado aí já externamente, e a essência dela me parece muito positiva para o mercado. Claro, ela inicialmente é só um feto, isso vai ainda se estruturar muito, passar por diversas revisões e reformas, mas é algo que pode ajudar muito no setor nessa situação. E outro fato é assim, o mundo próprio em sistema de pagamento, ele se digitalizou. Então, assim, você tem um lastro de informação muito grande hoje. Você tem o Pix, que é informado diretamente para o Banco Central. Você tem operações de cartões de crédito, que é diretamente informada tanto para o fisco quanto para o Banco Central. E então, hoje em dia você já tem diversas situações de pontos de preocupação que força ali o pequeno, o médio, o grande. Praticamente, dificilmente você vê um caso ali mais um pouco mais sério, mas já força o empresário em si a fazer de uma forma mais adequada, tá? E o profissional, tendo toda essa informação, fica ali também na orientação, olha, isso daqui não é adequado, isso daqui, em algum momento, isso pode te gerar uma dor de cabeça, né? Em si, o contador, o nosso conselho, de forma geral, quando você é o contador técnico, ele nem te permite com que você esteja ligado à parte administrativa da empresa, né? Então, a gente faz o possível, orienta, fica a situação ideal seria até orientado de uma forma escrita para se resguardar de qualquer situação, né? Porque de forma geral a gente é um pouco tem a responsabilidade solidária, né? Só que a gente não tem poder administrativo em si, mas a gente faz o possível. Acredito que tanto a minha equipe quanto todos os escritórios fazem o possível para estar orientando o cliente e buscando com que ele faça o mais certo possível. Ok, Roger, obrigado. Tem mais algumas coisas para trazer para nós ou?
De forma geral, não, né? Aqui é... Depois a gente vai apresentar isso para os alunos. É uma frase também... Eu tenho 3 frases no escritório e eu fiz questão de integrá-las aqui na apresentação. É esse trecho do filme do treinador Carter, né? Treinando para a Vida. É um filme sensacional. Se alguém não assistiu, assista. É um filme maravilhoso, tem uma condição, uma mensagem muito positiva, né? De que, tipo assim, há dificuldades? Há. Haverão dificuldades? Haverá a vida inteira, mas não tenha medo. Faça o seu melhor, entregue tudo que você conseguir, se dedique, respeite ao próximo o máximo possível, né? Que no final, ao menos, a nossa função a gente vai cumprir. Eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. E um agradecimento aí, uma frase do Esopo, coloquei na minha monografia, que é uma frase também que para mim é muito marcante. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Né? A gente vê hoje, igual eu brinco, a gente tem uma estagiária lá, a gente aprende com ela. Esses dias eu precisava fazer um negócio no Instagram, não tô dando conta aqui, me ajuda e me ajudou. Isso aí meu neto também me ensina. Não, e é o dia a dia, né? A gente perder um pouco desse ego, porque é uma coisa perigosa, principalmente no mundo dos negócios, essa condição de ego, né? Eu não sou tão grande assim que eu não posso aprender alguma coisa e vice-versa. É verdade. Né? O Roger, mais uma vez, então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso 3º Congresso de Tecnologia na Educação. Mais uma vez, as suas informações, os seus dados que você trouxe para nós foi de grande valia e eu garanto que será também para aqueles que estiverem no futuro, estarão ouvindo, né, nosso bate-papo, desse podcast, e eu garanto que somente algumas coisas aqui vai ficar marcada para todos aqueles que estão dentro da área hoje. E, mais uma vez, realmente aquilo que você falou, né? O mundo, quer dizer, para você já teve toda essa evolução, conseguiu absorver muitas coisas. Agora, imagine essas pessoas que estão começando agora, já entrando nesse panorama de mudanças, né? Impactando em tudo. É assustador. É assustador, mas eu garanto que eles poderão ter até mais êxito do que nós que já estamos vivendo e ajudando nessa caminhada. Eles terão as ferramentas, né? A gente já é ultrapassado para muita coisa. Vai chegar. Roger, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre na casa. Obrigado, eu que agradeço. Espero ter contribuído de alguma forma. Legal, obrigado.